Vamos lá, esse aqui está na página 124, exercício 12. Então, é para derivar isso aqui é para ser bem fácil, né? Porque você, veja bem, você vai fazer, vamos supor que você faça como nós começamos ali, ó. Eu vou pegar esse f de t e vou chamar de y, beleza. Agora, esse y, na verdade, esse y depende do t. Tá bom, mas aí eu tenho uma composta aqui, eu tenho duas funções aqui. Eu tenho a função potência e tem essa função daqui de dentro, ó, esse argumento. Então, se eu fizer como argumento se eu fizer como argumento, ó, se eu fizer como variável intermediária aqui, esse argumento vai ficar assim, 1 menos 1 sobre t, desse jeito. Aí, nesse caso, o meu y, se você fez essa troca, vai passar a ser o quê? U elevado à quinta. Desse jeito. Agora vamos para o desenhozinho, ó. Você tem que o y, ele depende do u. O y depende do u. E o u, olha aqui, o u depende do t. O u depende do t. Então, nesse caso aqui, você vai, para sair derivada de y em relação a t, ó, para você ter derivada de y em relação a t, você tem que fazer o caminho do y para o u, ou seja, você vai calcular a derivada de y em relação a u e depois multiplicar pela derivada de u em relação a t. Derivada de u em relação a t. Tá? Agora você vai calcular separadamente cada um dos fatores. Aí, bom, então vamos lá, vamos calcular aqui do cantinho aqui quem é du dt. Bom, du dt é a mesma coisa que você pegar assim, ó. O seu u é esse 1 menos 1 sobre t. É a derivada disso aqui. Isso é du dt. Bom, mas eu já aprendi que derivada da diferença eu posso calcular a diferença das derivadas. Eu posso calcular a derivada desse e a derivada desse separadamente. Então eu vou derivar esse 1 aqui. Quando eu esse apóstrofozinho aqui está representando a derivada também, tá? E quando eu fizer isso, aí a derivada de 1 vai dar 0. Depois, menos, eu vou calcular a derivada de 1 sobre t. Bom, mas para eu calcular a derivada de 1 sobre t, vamos colocar esse 1 sobre t de forma que eu consiga saber, eu consiga perceber alguma coisa que eu sei derivar. Por exemplo, se eu inverter isso aqui, vai ficar t elevado a menos 1. A potência eu sei derivar. Essa derivada aqui dá 0. Vai ficar aqui menos, aí você agora vai derivar, você vai inverter isso aqui, né? Vai ficar assim, ó, t elevado a menos 1, aí você avisa que você vai derivar. Bom, mas aí como é que você deriva a potência? Para derivar a potência, esse menos 1 aqui desce, né? Aí vai ficar assim, menos o menos 1 que desceu, multiplicado por t elevado a menos 1, menos 1. O que estava lá em cima, menos 1, né? Menos 1, menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 2. E aqui vai ficar t elevado a menos 2. Se você voltar a ele... Dá mais. Menos com menos dá mais. Ah, desculpa. Oh, que coisa, hein? Menos com menos dá mais, só ficou só isso. Agora aqui, se eu inverter aqui, vai ficar t elevado a menos 2. Ó. Então, conclusão aqui. É que du dt... Onde vê esse outro menos 1? Esse aqui? Não, disso da... Esse. Lá no t. A potência. A potência do t. Embaixo, pessoal, a potência. Embaixo, aí. Da derivada, deixa eu explicar, deixa eu relembrar aqui, ó. Derivada de t elevado a n. Esse n pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser fracionário, pode ser real, pode ser qualquer número, tá bom? Então isso aqui é assim, ó, n vezes t elevado a n menos 1, tá bom? Então você desce o n e tira 1 ao n que já estava lá em cima. Aqui, por exemplo, tinha o menos 1, eu desço o menos 1, ficou assim, né? Aí eu tiro 1 do que está lá em cima. Ficou o menos 1 que estava lá em cima, menos 1, aí fica menos 2. Beleza? Bom, então aqui quando você inverter isso aqui, vai ficar t elevado a menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre t quadrado. Então o du dt está pronto. Tá bom, mas então esse du dt aqui, beleza. O que está faltando é o dy du. Deixa eu apagar isso aqui.
Bom, com isso, agora eu posso vir para cá, ó. Eu posso vir para cá e falar o seguinte, ó. Portanto, dy dt, olha, dy du, eu vou derivar y em relação a u. Esse dy du é o símbolo que eu estou utilizando para representar a derivada do y em relação a u. Aqui está o y. Eu vou derivar y em relação a u. Então, se o meu y é u elevado à quinta, então o dy du vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes u elevado à quarta. Eu estou levando em conta aqui que o meu y, ele vale u elevado à quinta. Então, a derivada de y em relação a u, ó, o 5 desce, tira 1 lá em cima, fica 4. E depois vezes o du dt. Olha aqui o du dt já está pronto, 1 sobre t quadrado. Então, aqui vai ficar 1 sobre t quadrado. Ora, mas esse u, ele vale, onde é que vale o u? Aqui, ó, u vale 1 menos 1 sobre t. Então, com isso aqui, agora eu posso escrever assim, que dy dt vale 5 vezes o valor de u, mas o valor de u é 1 menos 1 sobre t elevado a 4, aqui. E depois tudo isso multiplicado por 1 sobre t quadrado. Pronto, a regra da cadeia está pronta.